Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz, naquele que já é o nosso melhor dia, graças a Deus, por hoje ser o nosso melhor dia. Desde já, muito obrigado a você pela sua audiência, pela sua participação, você que está nos assistindo aí por essa gravação, não é isso? Muito obrigado pela sua participação. Para vocês que ainda não me conhecem, temos recebido correios de pessoas novas que têm chegado. Para você que não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso, e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, abençoada por Deus, bonita por natureza, aqui do Brasil. E o nosso assunto aqui, que nós vamos aqui tratar, todas as vezes que nós estivermos aqui, vamos tratar desse assunto, que é o Evangelho da incircuncisão. O Evangelho que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. A mais ninguém foi revelado esse Evangelho. Os poderosos desse mundo não conheceram. Esse Evangelho que nós tratamos aqui todos os domingos, às 10 horas da manhã, assim como também trata o nosso irmão Orlando Alves, aos sábados, o nosso irmão Dino Sani também trata desse mesmo assunto também aos sábados, e falamos a respeito da incircuncisão, o Evangelho da Graça. E o tema de hoje está aqui, filhos e não servos. Filhos, veja bem, filhos de Deus e não servos de Deus. Somos filhos. E é desse assunto que nós vamos aqui estar tratando. E por favor, gostaria de pedir a você que compartilhe a mensagem, para que outras pessoas ouçam. E o Evangelho diz que o entendimento, a fé, ele vem pelo ouvir. Então é necessário que a pessoa ouça, né? Escute aí o que vamos falar. E Deus faz o serviço aqui de iluminar os olhos do nosso entendimento. Muito obrigado pela sua audiência, você que já está aí ao vivo, meu amigo Dino Sani, mais uma vez. Me sinto honrado aí com a sua presença, com a sua participação. Estava te ouvindo ontem. Um abençoado, orgulhoso de ti, muito orgulhoso de ti, porque você defende a palavra do nosso Pai como poucos. Bom, muito obrigado. A minha irmã Maria Aparecida também está nos assistindo, a minha titia Maria Aparecida, tia Cida, muito obrigado, tia, pela sua participação. Um beijo, um abraço ao meu tio Wilson também. Nessa hora ele deve estar dormindo, com certeza, né? Mas depois ele vai nos ouvir. Um abraço, um beijo. E a todos vocês que estão aí ao vivo, muito obrigado. Vamos aqui tratar desse assunto bem importante. E a nossa oração é aquela oração que o apóstolo Paulo fez, pela igreja: recebo, declaro os olhos do seu entendimento, iluminados pelo próprio Deus, porque é o único que pode iluminar os olhos do entendimento de alguém, é o próprio Deus. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, em Cristo é tirado o véu, em Cristo, somente Cristo pode fazer isso. Eu declaro, eu recebo, os seus olhos, do seu entendimento já esteja iluminado, por exemplo, para você entender que Deus não vai te abençoar, que Deus já te abençoou. Por isso que nós não falamos aqui, Deus te abençoe, minha tia Cida. Eu não falo isso porque o Evangelho diz que Deus já te abençoou, a todos os filhos, tá bom? E recebo teus olhos iluminados para isso. Então vamos aqui tratar desse assunto, e também peço a você que se inscreva no nosso canal do YouTube, também é muito importante para que essa palavra corra e seja glorificada. Temos recebido correios aí de muitos abençoados, de muitas partes, é isso, abençoados que questionando, abençoados concordando. A única coisa que eu posso falar é que já falamos, é Deus que ilumina os olhos de entendimento. Também um abraço para a minha irmã Vanilda Lima e seu esposo. Graça abençoada pela sua participação. Receba abençoada tratando também desse assunto, pregando essa palavra. A ministra é competente, muito competente desse pacto, que também defende aí a palavra do nosso Pai, o seu esposo também, da mesma maneira. Receba os santos aí com esse amor, com esse zelo que tem demonstrado, orgulhoso desse casal, por defender a palavra do nosso Pai. Tá bom? Vamos tratar aqui desse assunto, filhos e não servos. Veja bem, Gálatas capítulo 4, vamos ler aqui alguns versos. Nós aqui anunciamos apenas um verso, e por causa aqui do espaço, mas vamos ler mais alguns versos, que diz assim, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Diz assim, digo, pois,
Olha a palavra do apóstolo Paulo, ele que escreveu, ele que disse isso. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada é diferente do servo. Nada diferente do servo. Ainda que seja senhor de tudo, o herdeiro. Verso 2. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Verso 3. Assim também nós, apóstolo Paulo falando, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus, olha quem é o responsável por isso. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Verso 5. Para remir os que estavam debaixo da lei. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, olha o que diz o apóstolo Paulo, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Abba Pai. Assim que, verso 7, último verso, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, abençoados, igreja do Senhor Jesus, comprada com precioso sangue, o sangue dele ali na cruz. Então, Paulo, escrevendo aos Gálatas, às igrejas da Galácia, ele diz que em todo tempo que o filho, que o herdeiro é menino, para ser herdeiro tem que ser filho. Veja bem, ser herdeiro tem que ser filho. Por ser menino no comportamento, nas atitudes, na maneira de viver, o herdeiro é igual ao servo. Olha, que coisa tremenda, não é isso? Então fica bem claro aqui, pelas palavras do apóstolo Paulo, que o filho, que o herdeiro, é diferente do servo. É diferente. O filho de Deus, ele é diferente do servo. Por ser menino, veja bem, por ser menino, vai andar, o herdeiro sem conhecimento, ele vai andar, vai viver debaixo de guias, debaixo de mestres, debaixo de senhores, debaixo de pastores, debaixo de apóstolos, de pai de santo, de padres, até, olha o que diz o apóstolo Paulo, nós lemos aqui, até deixar de ser menino. Até deixar de ser menino. Segundo a revelação dada ao apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, ele diz que ele que recebeu a graça, segundo a graça que foi dada a ele, ser menino é estar sujeito, reduzido à servidão da lei. Quando alguém está servindo a lei, então este é o menino. Quando ele diz, olha só, preste bem atenção, quando ele diz, assim também nós, diz o apóstolo Paulo, assim também nós, ele estava falando do tempo que a lei estava operando antes da cruz. A eles, naquele primeiro século, eles foram participantes da lei de Moisés. Paulo e os irmãos que viveram antes da cruz, no tempo da lei, os judeus que viveram antes da cruz. Então Paulo está falando para eles, assim também nós, não é isso? Então, abençoados, diz mais, mas vindo a plenitude, quando Jesus nasceu, já na consumação dos séculos, já no final do pacto da lei, nos últimos dias, Deus que é o Espírito, veja bem, Deus é Espírito, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz que Deus é Espírito, se manifestou em um corpo de carne, chamado Jesus de Nazaré. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, Paulo diz que grande é o mistério da piedade. Deus mesmo manifestado em carne. O próprio Deus, o Espírito, que entrou num corpo chamado Jesus de Nazaré e passou ali pela cruz. Nascido sob a lei de Moisés. Mateus 5,17 diz que ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir toda a lei para cumprir, não é isso?
Romanos capítulo 10, verso 4, um verso bem conhecido nosso, diz que Cristo foi o fim dessa lei, para a justiça de todo aquele que nele crê. Para quê? Qual foi o propósito? Para remir aqueles que estavam debaixo, reduzidos à servidão da lei, que viviam como meninos, para que eles, os judeus, estiveram ali antes da cruz, recebessem a adoção de filhos. E cabe aqui uma observação muito importante. Eu recebo que você alcance essa observação. Nós que nascemos aqui nesse reino, depois da cruz de Cristo, nós não fomos adotados. Nós não recebemos esse espírito de adoção, porque já nascemos aqui sendo filhos. Sendo filhos. Quando você chegou nesse corpo, você já chegou aqui sendo filho. Portanto, Hebreus capítulo 2, verso 14 diz que, portanto, assim como os filhos participam de carne e sangue, olha, não são os servos, não são os gentios, não são os judeus, não são os bastardos, mas os filhos participam de carne e sangue. Somos os filhos no Espírito abençoado. Já chegamos aqui, filho, quando meu pai e minha mãe tiveram lá o relacionamento, esse corpo aqui foi gerado, aqui dentro foi colocado um filho de Deus. Um filho. Eu não passei pelo processo de adoção. Os nossos irmãos que estavam lá antes, que não tinham esse espírito, receberam o espírito de adoção. Quando nós chegamos aqui, nesse corpo de carne, já chegamos sendo filhos de Deus. O Espírito que é o Filho de Deus, não esse corpo de carne. Nós já nascemos aqui assim. A eles que estavam antes da cruz, lá na servidão da lei, Deus enviou. Por que Deus enviou? Porque não estava ainda o Espírito do seu Filho. Antes da cruz, ninguém tem esse Espírito que você tem hoje. Por isso que Deus enviou o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Veja que Paulo não fala aleluia. Deus disse Abba Pai. Aleluia era um termo falado lá antes lá da cruz, lá no tempo de Davi. Davi que usava muito esse termo. Aleluia, estou triste, minha alma está batida, aleluia, não é isso? Nós que recebemos esse Espírito, nós que estamos depois da cruz, clamamos Abba Pai. Abba Pai. Olha, e tem mais, nós depois da cruz, já nascemos aqui unidos ao Espírito do Senhor. Quando você chegou aqui, já chegou a nossa irmã Ana Maria, quando chegou nesse corpo de carne, ela já chegou aqui unida ao Senhor. Não foi preciso passar por esse processo, porque a obra já estava consumada. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor, nós que nos unimos ao Senhor, somos um só Espírito com Ele. E essa união quem fez foi o próprio Cristo ali na cruz. Não é isso? O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que Deus, o próprio Deus, estava ali na cruz reconciliando com ele os filhos. Fomos reconciliados com ele. E mais, Paulo disse lá aos nossos irmãos, já não somos mais servos. Isso para eles, abençoados, que passaram lá pela transição, antes e depois da cruz. Nós que nascemos aqui depois da cruz, nunca fomos servos. Entenda isso, nós nunca fomos servos de Deus. E mais ainda, que o povo gentio nunca esteve debaixo da servidão da lei de Moisés. Romanos capítulo 2, verso 14, diz que para o gentio nunca foi dado a lei de Moisés. Nunca fomos servos de Deus através da lei. Agora tem o seguinte, o que é que a religião tem feito? Todas as religiões, hoje, o que todas as religiões têm feito? Estão obrigando servidão aos filhos de Deus com a lei de Moisés. Era isso que fazia Pedro, o apóstolo lá da circuncisão, o apóstolo da lei de Moisés. Gálatas capítulo 2, verso 14, diz que Pedro obrigava os gentios a servirem a lei de Moisés, levando os herdeiros de Deus. Você é um herdeiro de Deus, levando o herdeiro de Deus a viver como menino. É isso que faz a religião. A religião obriga o Filho de Deus, com a lei de Moisés, a viver como menino. Porque foi isso que Paulo falou, ser menino é viver debaixo da servidão da lei de Moisés. E mais, um menino abençoado, um menino é fácil enganar. É muito fácil você pegar um menino aí, e contar uma historinha para ele, por ser menino, ele acredita em tudo que se fala.
Deixa eu aqui, te dar aqui um exemplo prático, aí como é que a religião engana aí os meninos. Se você não der o dízimo, olha só o que eles falam. Se você não der o dízimo, está roubando ao Senhor. É ladrão. Lá em Malaquias 3,8 diz que estão roubando ao Senhor. Então eles falam, se você não der o dízimo, você é ladrão. E quem rouba a Deus, o ladrão, não entra no céu. Você vai para o inferno. É isso que eles contam para os meninos. E o menino acredita. Então ele pega o dinheiro dele, lá os 10% dele, e dá na mão lá da religião, entrega lá na religião. Por quê? Porque ele é um menino, acredita em tudo, está debaixo da servidão da lei. Essa foi uma sentença, abençoada, para ficar esclarecido aqui aos meninos, que essa é uma sentença dada para o povo de Israel, lá no tempo da lei, lá debaixo da maldição da lei. Malaquias capítulo 1, verso 1, deixa bem claro, sentença de Deus dada contra o povo de Israel, enviada pelo profeta Malaquias. E quando chega lá no capítulo 3, no verso 8, verso 9, verso 10, que Deus cobra lá o povo a entrega do dízimo, mas para eles que não estavam entregando e foram chamados de ladrão. Não nós, abençoado, não nós não temos nada a ver com essa história. As chamadas igrejas evangélicas, que você com certeza passou por uma, se não passou, frequenta, existem muitas por aí, as igrejas chamadas evangélicas, mas parece um jardim de infância, né? Tantos meninos que existem lá, parece mais um jardim de infância, ou pior até, né? Pior até do que um jardim de infância, bem pior, porque no jardim de infância o menino cresce, ele entra lá no CA, aí passa para o primeiro ano, e faz o ensino médio, vai para um curso superior, vai para a faculdade, ele cresce. Nas chamadas igrejas evangélicas, serão sempre meninos, a vida toda. Eu passei lá 35 anos vivendo uma vida de menino, e era medroso, muito medroso, tinha medo do diabo, tinha medo de ir para o inferno, tinha medo do escuro, assustado com tudo. Quando passava assim na rua, que tinha uma encruzilhada, que tinha lá um despacho, dava a volta, e se não desse para dar a volta, pedia licença para passar. Por quê? Porque é um menino, tem medo, ainda não entendeu, não cresceu, que o que poderia assustar ele já foi destruído na cruz. Você é um filho, um herdeiro, e ainda tem mais, abençoado, ainda tem a mentira da cobertura pastoral. Né? Os meninos ficam doidos, né? A religião usa muito isso, né? Ou cobertura apostólica. Você está debaixo da minha cobertura apostólica. Se você sair daqui, você vai perder a sua cobertura, você vai estar desprotegido. Ou então, eu sou seu guia espiritual, eu vou te conduzir aqui, o menino vai indo. Ou eu sou o seu pai na fé. Já viu isso? Eu sou seu pai na fé. Fui eu que preguei para você, fui eu que falei de Deus para você, você aceitou Jesus aqui no meu ministério, então eu sou o seu pai da fé. Abençoados, veja bem, Romanos capítulo 8, verso 14, anote aí e leia, diz que os filhos de Deus, depois da cruz, são guiados pelo Espírito de Deus. É isso. Olha, nós não somos guiados por homem nenhum. Por homem nenhum. Entenda isso. O que nos guia é o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. Agora, que Espírito é esse que nos guia? A revelação do Evangelho da incircuncisão, meus irmãos. Não existe um Espírito, né, que está andando por aí, né? E você aí, Orlando, o que você... Orlando, vem por aqui, Orlando, vem por... Não existe. Ou então, Ivan Costa, né? Ivan Costa, o que... Você está no... Não existe esse Espírito. O que nos guia é a revelação do Evangelho da incircuncisão, que está de Romanos até Hebreus. Não é a lei de Moisés que nos guia. Não, que só serve para formar meninos. Quando eu era guiado pela lei de Moisés, passei mais 30 e poucos anos lá sendo guiado pela lei, eu andava igual menino, né? E tomava banho lá, fazia aquele negócio de batismo, comia pãozinho para ir lá e levava o meu dinheiro com uma facilidade. Por quê? Porque eu era menino. O tempo, veja bem, o tempo que o herdeiro é menino, em nada é diferente do servo. Nada diferente do servo. E esse tempo foi na lei de Moisés. Se meter com a lei de Moisés, abençoados,
vai virar menino, vai virar menino. O apóstolo Paulo, em uma outra carta, ele diz que enquanto é lido Moisés, o véu está posto, ainda é menino, ainda é criança, e nada difere do servo. E mais, se você, veja bem, se você se diz servo de Deus, porque a religião ama, né? Aqui, vamos aqui receber o servo de Deus que está nos visitando. Uma certa vez eu fui visitar a denominação A, aí quando eu cheguei lá, né, aí o reverendo lá falou, aqui estamos aqui recebendo nessa noite o servo de Deus, Neilton Cardoso. Olha, abençoe, quase que eu explodi, né, de tanta... menino, quase que eu explodi assim, de tanto orgulho, tanta alegria. Mas olha, veja bem, se você se diz servo de Deus, você está abrindo mão da sua herança. Eu sou um servo de Deus, está abrindo mão da sua herança. Por quê? Deixando de usar os benefícios desse pacto. Olha só, o pacto da circuncisão, vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui um verso aqui, Gálatas, capítulo 5, vamos ler aqui. Ó. Por que é assim? Quando você se diz servo de Deus, você está deixando de usufruir, de usar a sua herança. Olha só, estás, pois, firme, Gálatas capítulo 5, verso 1. Estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aquele que Paulo falou que sua forma é menino. Eis que eu, Paulo, aquele que recebeu a revelação, eu, Paulo, vos digo, se vos deixares circuncidar, Cristo, a herança, de nada lhe aproveita, de nada, abençoados. Nós nunca, abençoados, veja bem, nós nunca estivemos debaixo do jugo da servidão. Nós nunca fomos servos, você nunca foi um servo dele. E mais, se você for viver nessa prática da circuncisão que foi feita para meninos, diz o apóstolo Paulo, Cristo de nada para você vai aproveitar. Por quê? Porque a herança da graça, a herança do Filho, ela está revelada na graça, no pacto da graça. Por isso que não vai te servir de nada. Você está em outro pacto. Essa herança, essa revelação, não foi dada para mais ninguém, a nenhum dos sábios desse mundo. O único que conhecia foi o apóstolo Paulo, que conhecia a nossa herança. Então você tem que estar ligado. Se liga nesse negócio aqui chamado Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho da Incircuncisão, que está de Romanos até Hebreus. Você, olha, vou falar bem devagarzinho para você entender. Você não é servo de Deus. Você é filho. Preste atenção nisso, abençoado. Por favor. Esquece, eu estou aqui fazendo... se eu chegasse para o meu pai na carne, e falasse que era servo dele, o meu nariz ia ficar torto, né? Ia perder um pedaço dos dentes, porque o filho não é servo, o filho é filho, tem direito à herança, é um herdeiro da salvação. Olha quanta coisa boa que o servo está abrindo mão, ele não está entendendo. Herdeiro da salvação, abençoado com todas as bênçãos. Os meninos vivem por aí, né? É porque estão embaixo da servidão da lei, atrás das bênçãos do Senhor. Hoje eu vou na igreja, vou buscar uma bênção do Senhor, e Deus vai me abençoar. Não vai, porque você já é um abençoado com todas as bênçãos. Efésios capítulo 1, verso 3, no seu espírito, a sua posição em Cristo Jesus é essa, de abençoado. Nós sempre estamos falando disso aqui. Os meninos, né? Quando falamos de meninos, estamos falando aqui do evangelho, da mente, do conhecimento. Eles amam esse termo, Deus te abençoe. Isso é coisa de menino, abençoado. Menino. Olha, o Evangelho deixa bem claro, ele já te abençoou. Eu não estou vendo nada, eu não vejo. O filho, ele crê na palavra do pai dele. Se o pai dele falou, olha, o meu pai na carne, eu vou usar aqui mais uma vez o exemplo dele, quando ele me dava uma ordem, mandava fazer alguma coisa, eu não precisava ver, não. Quem falou foi meu pai. Ponto final, Zé Fini, é isso mesmo. Muito mais o Pai do nosso Espírito abençoado. Ele escreveu lá que antes da fundação do mundo, no nosso Espírito, ele nos abençoou com todas as bênçãos. E na cruz, ele pagou o preço aí em cash, pagou ali à vista, com sangue, o próprio sangue dele. Você precisa ver para acreditar na palavra do teu Pai? Então, olha, você não está usando da sua herança, você está vivendo como menino. O pai promete
um brinquedo para o filho, né? Enquanto ele não vê o brinquedo, ele não acredita que o pai vai dar o brinquedo para ele. Assim vivem os meninos da religião, só acreditam que é abençoado. Estou muito feliz com Jesus hoje, porque recebi uma graça. Não, abençoado, você tem que crer. O Evangelho diz que o filho, ele anda pelo que crê, não pelo que vê. Quem anda pelo que vê são os meninos que não acreditam na palavra do pai. O pai falando, não, acho que é a mesma coisa. E tem mais, ó, livre da lei de Moisés. Olha que essa parte da herança é maravilhosa, maravilhosa. Você foi livre da lei de Moisés. Um só Espírito com Deus, o próprio Deus. Você já parou para pensar isso? Já parou para pensar? O próprio Deus, que é Espírito, ele habita no teu Espírito. 1 Coríntios 3,16 diz que não sabeis vós que o Espírito de Deus habita, mora dentro de você? Isso é uma coisa muito maravilhosa. Estamos perfeitos em Cristo Jesus. Perfeitos e completos. Perfeitos e completos. Aquela história que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se cumpriu aqui em nós, porque estamos completos nele, não vai te faltar nada. Mas aquele negócio que não me veio, aquela que eu precisava, ó, quem sabe da tua vida é teu pai. Ele que sabe o que é melhor para você. Creia, viva de acordo com a herança, deixe de ser menino, porque ele te colocou para viver, abençoado, em um pacto melhor e de superiores promessas, muito melhor do que a vida de servo. Ele te colocou num pacto onde ele te trata, ele te conhece como filho. Não adianta você se reportar a ele como servo, porque ele não vai te conhecer, ele te conhece como filho. Entenda isso, entenda bem. Antes da cruz, se esperava essa herança, antes da cruz. Havia uma expectativa e que já se cumpriu. Olha, 2 Crônicas 7,14, tem um verso muito conhecido, até ouvi o abençoado falando essa semana, que diz: se o meu povo se ajoelhar, se humilhar, e clamar, e pedir, e jejuar, e fizer, e acontecer, Deus falando lá para aquele povo, eu lá do alto dos céus, ouvirei o seu clamor e atenderei o seu povo. Isso, abençoado, foi lá no pacto da lei, isso já passou. Olha, Hebreus, vamos ler aqui Hebreus, por que isso já passou? Olha, o que acontece? Hebreus capítulo 9, vamos ler aqui esse 3 versos. Verso 15 diz assim, Hebreus capítulo 9, verso 15 diz assim, ó: e por isso é mediador de um novo testamento, falando de Jesus, para que, intervindo a morte de cruz, para a remissão das transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, da lei de Moisés, havia transgressão, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Lá em Crônicas, não havia só promessa, não havia o cumprimento dessa promessa. O verso 16, porque onde há testamento, havia um testamento, havia uma promessa, se o meu povo clamar pelo meu nome, havia essa promessa, necessário é, olha o que diz, que intervenha a morte do testador. Foi necessário Cristo morrer na cruz, foi necessário ele ressuscitar, para que essa promessa se cumprisse. E o verso 17 diz assim, por quê? Olha só, porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Claro que não, se o testador vive, não passa de um simples testamento, mas quando ele morreu na cruz, fomos abençoados com todas as bênçãos, se cumpriu tudo que ele havia prometido. Hoje você não tem que clamar, se humilhar pelo meu povo. Não, abençoado, você já foi feito herdeiro, a herança já está imputada em você. Estamos completos em Cristo Jesus. Foi consumado na cruz, foi ele consumado. Quando ele mesmo ali, aos 45 minutos do segundo tempo, já estava pertinho de tudo terminar, tudo encerrar, ele disse aquela frase maravilhosa, né? Está consumado. Ali acabou, abençoado, acabou ali, não tem mais nada a ser feito não. Você já é um filho herdeiro. Hoje, Deus não aceita serviço de ninguém. Não, eu vou fazer isso aqui para servir a Deus. Abençoado, Deus não precisa do teu serviço, porque Ele já consumou todas as coisas. Efésios capítulo, vamos ler aqui, Efésios capítulo 6, olha que capítulo 1, o verso 6, olha só o que ele diz, Efésios 1, 6 diz assim, para louvor e glória da sua graça,
para louvor e glória da sua graça. Filhos criados para o louvor da glória de Deus, não é para o serviço. Você foi criado para o louvor da glória dele. Não é trabalhar para ele, você tem que reconhecer o que ele fez. É isso que você tem que fazer. Louvor e glória da sua graça. É isso que nós somos filhos. Não havia, abençoado, veja bem, não viva você, não viva como menino. Não viva como menino querendo aí fazer alguma coisa, trabalhar, não, isso aqui é a obra de Deus, não é a obra de Deus para você hoje, depois que ele morreu e ressuscitou, é o louvor de sua glória. Fomos criados para isso. Não viva como menino. Mas como veja bem, como que se pode deixar de ser menino? Porque ele diz até o tempo determinado pelo Pai. Não é isso? Até um tempo você vai deixar de ser menino. Como é que eu faço? Como é que aconteceu de você deixar de ser menino? Porque hoje nós não somos mais meninos, graças a Deus. Hoje vivemos como herdeiros, como filhos de Deus, não é isso? E como é que foi feito? Vamos ler aqui, alguns versos aqui, Hebreus, capítulo 5, verso 13. Vamos ler aqui 2 versos. Diz assim, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, qualquer um que ainda se alimenta da lei e não se experimenta na palavra da justiça, que é o evangelho da graça de Deus, porque é menino, aquele que se alimenta da lei, aquele que quer viver de acordo com a lei, com o pacto da lei de Moisés, é menino. E o verso 14 diz assim, mas o mandamento, o mantimento sólido é para os perfeitos, para o adulto, para o filho, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O menino ele não consegue separar o bem do mal. E no capítulo 6, veja bem, no capítulo 6 aí de Hebreus, no verso 1 e no verso 2, tem a resposta para se deixar de ser menino. Aqui está a receita. Eu quero crescer, eu quero deixar de ser menino, eu quero viver essa herança de acordo com como está escrito de Romanos até Hebreus. Olha, é bem simples, é bem simples. É só você seguir essa receita aqui, Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2. Tem a resposta para se deixar de ser menino, que diz assim, pelo que? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, prossigamos a ser adulto, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, e aí vão 613 ordenanças que o apóstolo Paulo diz que você tem que deixar para deixar de ser menino, para você crescer, largar essa vida de meninice na religião e ser adulto em Cristo Jesus, deixando as práticas da lei de Moisés. Por quê? Tudo é brincadeira de menino, batismo nas águas, pãozinho, uma vez por mês com um copinho de suco de uva, passar a mão, óleo aqui na testa, mão na cabeça, tudo coisa de menino, deixando já, é para deixar de modo imediato, abençoado, porque senão você nunca vai deixar de ser menino. Primeiro domingo de mês, vai todo mundo lá para a religião, para quê? Para tomar lá um copinho lá, um presentinho. Não, abençoado, não é isso. Deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, olha só o que diz aqui, no verso 21. 1 Coríntios capítulo 3, verso 21, ele diz assim, portanto, olha só, portanto, ninguém se glorie nos homens. Por quê? Porque você não pode se gloriar no homem? Porque o pastor, ele orou por mim, né? Ele orou por mim e resolveu, né? Não, porque o pai de santo, ele fez um trabalho ali, o padre me passou ali uma penitência. Olha o que diz, porque ninguém se gloria nos homens. Por quê? Porque tudo é vosso, abençoado, tudo é vosso. Quando você pede, olha só, quando você pede um pastor para orar por você, para Deus te abençoar, você está pedindo para receber alguma coisa que Deus já te deu. Não, padre, faça alguma coisa aí, alguma coisa para te perdoar os meus pecados, uma penitência, chama de penitência, né? E olha, você está pedindo a um homem, está se sujeitando a um homem, para
para ele fazer por você alguma coisa que Deus já fez, ele já te perdoou. Quando você chegou aqui nesse mundo, aqui nesse corpo, nesse reino, você chegou um filho perdoado de todos os seus pecados. Você agora tem que se comportar como filho. Ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso. Tudo é vosso. Tudo do nosso Pai, tudo do nosso Pai. Tudo é vosso. Existe uma falácia, né? uma falácia popular muito interessante, até em alguns adesivos de carro eu vi, há muito tempo que eu não vejo, mas há algum tempo eu vi, talvez você conheça uma falácia popular que diz: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Olha que estupidez, né? Uma estupidez. Tudo é vosso. Se você é filho do dono, logicamente, você é um herdeiro de tudo, abençoado. Você é um herdeiro de tudo, tudo é vosso. Você é filho e herdeiro de Deus. E por você ser um herdeiro, por ser um filho, você é um herdeiro. Agora, veja bem, para participar dessa herança, viva como um filho. Viva como um filho. Como é que se vive como um filho? De acordo com o evangelho da incircuncisão. É a única maneira de você resgatar a herança que está imputada aí no seu espírito, que é de filho, vivendo de acordo com o evangelho da graça de Deus. Olha só o que diz aqui em Romanos, capítulo 1, verso 16, diz assim: por que não me envergonho do evangelho de Cristo? O evangelho da incircuncisão. O evangelho da incircuncisão. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para a salvação do menino, para deixar de ser menino, tem que ter o evangelho da incircuncisão. Primeiro lá do judeu e também do grego, do gentio, também nosso, porque nele, no evangelho da incircuncisão, se descobre a justiça de Deus, no evangelho da incircuncisão se descobre a herança. Tem que ser no evangelho da circuncisão, abençoado. Não existe outra maneira, de fé em fé. Porque o menino, ele vive de obra em obra, né? Todo dia faz uma obra diferente, toda semana uma obra diferente, todo mês uma obra diferente. O Filho de Deus, aquele que entende que é o herdeiro de Cristo, ele vive de fé em fé, é crendo mesmo, é crendo que Cristo já fez, é crendo que é abençoado, é crendo que o diabo já foi destruído, crendo em tudo que está escrito aqui no Evangelho. Tudo, porque está escrito: o justo, o filho, o herdeiro, ele vive da fé, do que está escrito aqui no Evangelho de Cristo. Olha, abençoado, eu recebo nessa manhã, recebo que você tenha entendido, entenda, que você é um filho. Essa é a nossa oração, e dos abençoados que estão aqui me acompanhando, que estão aqui me dando um suporte aqui, estão apoiando essa palavra. Meu irmão Carlos Castro também, abraço para abençoado. A nossa oração aqui é essa, que você entenda que você é um filho e está vivendo os seus melhores dias, porque você é conduzido por Deus, abençoado. Isso não te impede de vir dificuldades, não impede de vir situações, mas quando você é guiado por Deus, uma coisa que não vai bater na sua porta aqui, não vai bater aqui na sua casa, aqui dentro aqui, é o desespero, é o suicídio, outra coisa que leva as pessoas, leva o menino a situações igual um certo tempo atrás aí, aqui no Rio de Janeiro, não sei se você soube aí, um abençoado parou o carro na ponte Rio-Niterói, né? Uma ponte enorme aqui, lá no vão central, no ponto mais alto, pulou e se jogou. Um filho herdeiro jamais iria fazer uma coisa dessa, porque ele sabe da herança. Falamos com 100% de certeza. Um filho herdeiro sabe que o nosso pai tem o controle de todas as coisas. A situação complicada que vem, abençoado, o nosso pai está no controle, ele sabe disso aí, ele sabe. Então viva de acordo com a herança, viva de acordo com o Evangelho, crendo que o nosso Pai, que é o dono da herança, ele imputou no nosso espírito, ele é o dono de todas as coisas, ele tem o controle da minha vida, da sua vida, de todos os seus filhos. Você é um filho abençoado com todas as bênçãos. Pessoal, eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que você tenha gostado dessa palavra, eu recebo que essa palavra tenha feito bem à sua mente, aqui ao seu coração, e te peço que compartilhe aí a mensagem, que é muito, muito importante que outros irmãos também ouçam essa palavra.
que surjam nele assim, será? Aquela dúvida, será que eu sou filho? Será que eu sou certo? Aí nosso pai já começou, já, né? Assim como fez comigo, quando eu conheci essa palavra, será que eu sou abençoado mesmo? Abençoado? Abençoado? O que é isso? Que história é essa de abençoado? E o nosso pai foi aqui tirando o véu, foi esclarecendo, hoje eu entendo que eu sou abençoado mesmo, porque foi ele, não fui eu, não foi as minhas obras, não são os meus belos olhos, não, nada disso, foi o próprio Deus que nos fez assim. A nossa oração é essa, que eles ouçam e que desperte aí que o próprio Deus ilumine os olhos do seu entendimento. Para isso é necessário que eles ouçam essa palavra. E também peço a você, com bastante carinho, né, com bastante amor, que você se inscreva no nosso canal lá do YouTube, canal Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso, pelo mesmo motivo, pela mesma razão, para que pelo menos um ouça essa palavra maravilhosa do nosso Pai. Muito obrigado por você que esteve todo o tempo nos ouvindo. Eu recebo que tenha feito bem aí ao teu espírito, que tenha feito bem à tua casa. Declara já saúde, paz à sua casa com essa palavra. Essa palavra vai te trazer ânimo, essa palavra te traz saúde, essa palavra te traz prosperidade, porque a palavra do nosso Pai faz parte da nossa herança. Um ótimo domingo para você, uma ótima semana para você que está ao vivo e para você que está me vendo aí pela gravação, são muitos também que nos ouvem pela gravação. Um ótimo dia para você. Saiba que você é filho do nosso Deus, filho do nosso Pai. No Evangelho diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Ele é o Pai dos Espíritos, ele é o nosso Pai aqui. Você não é servo dele, você é filho e tem uma herança a desfrutar aqui nesse reino, enquanto ficar por aqui, até o dia que ele mesmo te recolher, nos recolher para ele mesmo. Tá bom, abençoado? Até a próxima semana. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu carinho, me faz muito feliz, né? Muito orgulhoso de ver os abençoados aqui, passando aqui, participando. Eu não consigo ler o nome de todos devido à debilidade, sabe, a debilidade daqui da carne, mas muito obrigado pela sua participação. Abençoados com todas as bênçãos. Você é um filho, tá bom, abençoado? Até a próxima semana.